deixar o seu processo fácil para eliminar a candidíase e a síndrome fúngica, utilizando com sabedoria os hormônios da felicidade. Porque o seu processo, para dar certo, ele precisa ser sustentável. E se ele não for fácil e simples, e quando eu falo aqui para vocês processo fácil, não quer dizer que ele seja igual para todo mundo, precisa ter um entendimento, e esse entendimento é a consciência, é isso que a gente está conversando aqui todos os dias na imersão. Então, dependendo em qual estágio você tá, você sobe mais um degrau. E esse processo ele vai ficando cada vez mais fácil a partir do momento que você repete. E essa repetição envolve esses hormônios. E se você não sabe, não tem esse conteúdo, não aprende essa parte, você não consegue chegar no resultado. Você vira refém de indústria farmacêutica. É isso que acontece. Para você que não me conhece, eu sou a Sheila Pacheco, terapeuta nutricional, nutricionista, e aqui você sempre saberá mais sobre síndrome fúngica, que é um conjunto de sintomas característico do crescimento de fungos no tubo digestivo. E esse tubo digestivo começa na boca e vai até o final dos intestinos. Então é um tubo. E esse tubo lá dentro cresce, há um supercrescimento de fungos, então principalmente no intestino delgado. E a pessoa que tem um quadro de síndrome fúngica pode desenvolver diversos sintomas. Você que está aqui mais tempo já sabe. Para quem é nova por aqui, pode dar queixa, sinais e sintomas da cabeça aos pés. Tem pessoas que têm queixas no cabelo, no couro cabeludo, na boca, na pele, nos intestinos, estufamento, pode ter alteração intestinal, pode ter candidíase, pode ter micose. Vocês acreditam que tem gente que acha que é normal ter micose? Né? Eu falo isso até porque eu sempre trago esse assunto e meio que as pessoas ignoram esse assunto assim da micose, né? Mas não é normal ter micose e candidíase é um tipo de micose. Então nós estamos aqui para conversar sobre síndrome fúngica e antes de você saber o que comer, o que não comer, como eliminar biofilme de fungos, antes de você chegar até lá, você precisa receber uma bagagem para você não estar num estágio de eu vou cortar esse alimento e vou ter resultado. Eu vou usar o probiótico e vou ter resultado. Não é assim que funciona a vida. Assim como no trabalho a gente precisa construir para a gente poder ter resultado, assim como no relacionamento, assim como na vida familiar, na parte nutricional, na nossa educação nutricional também há um processo. E esse processo não precisa ser sofrido nem solitário. Vou repetir, esse processo não precisa ser sofrido nem solitário. Então, todas as vezes que você foi lá, em algum lugar, comprar uma medicação sozinha, fazer esse repeteco aí que não teve sucesso, você estava sozinha e solitária e agora você não está mais, tá certo? Então, sejam muito bem-vindas e sim, problemas de pele como dermatite, psoríase, quadro autoimune também se enquadra em síndrome fúngica. E se você não sabe a diferença, o médico deveria ter te explicado e ter mostrado o diagnóstico para você. Então, se você está com o objetivo de eliminar algum sinal e sintoma da síndrome fúngica, então seja uma mulher determinada. A fase de ver meme, essas coisas, é 5 minutos por dia. Agora é para colocar em prática, é para você ter resultado. Eu também não tô aqui doando o tempo para... Não, é para entregar a chave para vocês. Vamos lá colocar em prática. Então, a partir de agora, quem estava aleatória, não fique mais aleatória. Pegue um caderninho aí, pegue uma agenda, alguma coisa para você fazer a sua anotação, porque hoje a gente vai falar sobre 4 pilares. Antes dos 4 pilares, e quem está bem perdida aqui, antes de falar dos 4 pilares, que é a dopamina, serotonina, ocitocina e endorfina, que é importante, você não precisa decorar esses nomes. Você só precisa saber que existe e você tem que estimular isso todos os dias para o seu processo de vitória acontecer. E eu vou ensinar isso hoje aqui para você. Você vai sair daqui sabendo como fazer isso, tá certo? Então, antes da gente falar sobre dopamina, ocitocina, serotonina e endorfina, tô até assim, animada, agitada aqui para falar com vocês, porque eu acabei de treinar, então eu volto toda animadona. Eu vou conversar aqui com a Bem Nutrida, que ela vai contar como que foi o processo dela, e eu quero que vocês anotem a chave de vocês. Então a Aline vai contar, como foi o processo dela, para que você observe e aprenda para você facilitar o seu processo. Porque quando a gente vê uma outra pessoa fazendo
e você já sabe, o jeito que essa pessoa fez não foi legal, não teve sucesso, deu ruim algumas coisas, eu não vou repetir o mesmo caminho. Eu vou enxergar o que foi feito ali de bom e de ruim e vou coletar as informações boas para você aplicar aí no seu processo, tá? Então é esse o objetivo sempre aqui da gente encurtar e facilitar o processo de vocês. O meu foi mais longo, por quê? Porque eu não tinha uma pessoa para me falar, olha, o processo é assim, faz assim. Não, eu tive que descobrir o processo. O de vocês vai ser muito mais fácil, tá certo? Então eu vou chamar aqui a Aline para falar do processo dela. Após aqui a conversa com a Aline, a gente vai conversar sobre esses 4 pilares que vocês precisam colocar em prática todos os dias. É difícil? Não, não é difícil. Mas é preciso que vocês saibam que existem esses pilares, tá? Então é isso que a gente vai conversar hoje. Eu não poderia deixar, né, de estar aqui compartilhando com o pessoal aí uma parte, né, do meu processo, aonde eu já estava entregue já, eu já tinha desistido, já tinha normalizado a situação, né? Mas graças a Deus eu encontrei a Sheila, encontrei o método do Bem Nutrida e estou muito satisfeita com o resultado que venho tendo. Que Sou muito maravilha. grata a você pelo seu conhecimento, pela sua entrega e só tenho gratidão. Obrigada. E me conta, como foi que você identificou que tinha alguma coisa de errado com você? Quais foram os principais sintomas e o tempo que você enxergou que tinha? Opa, isso está acontecendo há tanto tempo, e isso não está legal, não está normal. Como que foi para você? Tá. A minha busca, ela começou a partir do momento que eu comecei a ter candidíase de recorrência, né? E entre indas e vindas no consultório médico, farmácia, poucas informações, né? Porque pelo fato de ser uma coisa íntima, a gente acaba tendo esse receio, né? Esse medo, esse impasse. Mas numa das minhas consultas, busquei por vários profissionais, né? Ginecologistas, e cada um eu senti assim que não tinha sucesso. Até que eu fui numa médica, que ela é uma médica integrativa, né? E aonde ela me falou do seu nome. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Porque como o assunto era muito complexo, quando ela falou para mim de síndrome fúngica, desbiose intestinal, meu Deus, eu falei, o que é isso? Mas depois eu comecei a buscar, né? E aí eu busquei pelo seu nome ali no Google, e aí eu começou tudo a fazer sentido para mim, né? E já naquele teste, aquele antecipatório lá, aquelas aulas que você deu uma prévia lá, eu fiz o teste e ali eu vi que eu tinha muitos sintomas. E os principais dele era a candidíase de recorrência, né, que foi onde me levou a buscar todo esse conhecimento, e queda de cabelo, unha fraca, caspa, seborreica, sabe? Nossa, dentre vários sintomas assim, mas eu nunca imaginava que fosse o que era, né? A síndrome fúngica. E aí, com o passar do tempo, né, eu pude entender que eu tinha e que eu precisava assumir o controle, né, de tudo isso. E hoje, graças a Deus, eu tô me libertando. Já sou uma nova mulher. Maravilha. E voltando um pouquinho nessa época que você estava buscando os médicos até chegar nessa médica integrativa, que aí depois você até me manda o nome dela por direct, que eu quero saber quem é, fiquei curiosa. Tá bom. Você tem noção, Aline, de quanto que você gastou com medicações? Eu pergunto porque eu fiz um conteúdo ontem e eu falei assim, ser saudável te deixa mais rica, né? Porque rica em vários sentidos, no âmbito financeiro e também no rica de você conseguir fazer as coisas, né? Realizar projetos. E muitas das mulheres falaram assim, eu nem sei, não tenho nem noção, porque nunca parou para
anotar e visualizar o quanto que estava gastando com a doença. Você tem noção do quanto? Sheila, só de 2018 para cá, eu tive essa síndrome fúngica, ela já me acompanha já tem muitos anos. Mas isso se tornou tão natural para mim, assim, porque todos os processos que eu buscava não dava certo, sempre voltava, e aquilo começou a mexer muito comigo. Eu vou colocar de 2018 para cá. Eu gastei muito mais de 20 mil reais com medicamento, com consultas médicas. Eu ia todo mês, eu ia no ginecologista, aí eu pulava, eu ia para o outro. Eu fui no médico. Ai, fugiu o nome, pois eu lembro. Nutrólogo. Não, eu fui em N médico e nenhum não era compatível, assim, não dava. Porque sempre tratava o sintoma, né? E aí, quando eu comecei a seguir tudo certinho, passo a passo lá do método, é, as chavinhas foram virando. E realmente as escolhas que a gente faz, né? E às vezes a gente procrastina, né, Sheila? E aí eu comecei a linkar tudo aquilo comigo. E aí eu falei, gente, eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho isso, eu tô assim. Porque realmente é um assunto muito interessante, né? Muito importante para nós mulheres, não só mulheres, né? Homens também, né? Mas o Sim. homem, infelizmente, ele tem uma resistência maior, né? Mas, O mas homem é isso. O homem, eu acredito, eu tô vendo que eu tô com a boca roxa porque eu comi açaí, gente. O açaí não saiu de mim aqui ainda, eu ainda tô com a boca roxa. O homem, eu acredito que a geração agora, nós mulheres, né, mulheres que estão tendo filhos homens, então eles já estão recebendo mais educação em relação a essas coisas e vão se cuidar mais, né? Então, os homens de outras gerações, putz, é muito difícil mesmo ter esse despertar, porque faltou a educação dentro de casa, né? Nós mulheres abrimos mais a possibilidade para essa educação. E Uhum. como você está se sentindo agora? Me conta como está a sua fase, o seu processo, né? Como foi o tempo, como que foi para você, como foi a eliminação de sintomas e o mais importante, como você foi se sentindo. Uhum. No início do método, eu achei que não ia funcionar, mas depois eu fui caindo a ficha que eu não estava fazendo o que eu precisava fazer. Eu estava me sabotando. E aí eu comecei a pensar, quantas vezes eu me sabotei, né, para minha cura? E às vezes eu começava um tratamento de trás para frente, eu não fazia aquelas fases, né, correta. E hoje, Sheila, para mim assim está sendo muito libertador. Fazia muito tempo que eu não sentia tão bem. Minha autoestima melhorou, a queda de cabelo melhorou de uma forma significativa. A unha melhorou, a pele melhorou, o intestino. Então, assim, é uma coisa assim que hoje eu paro para olhar a forma do meu cocô. Muitas pessoas não entendem, né? Eu também não entendia, né? Então, hoje, para mim, é muito importante. Eu tenho maior satisfação quando eu vou ao banheiro e eu observo tudo. Então, assim, eu falo assim, de uma certa forma, eu sou muito grata também a todo esse processo fúngico que me acometeu, porque através dele eu pude olhar para dentro de mim, né? Que é isso que a medicina integrativa ela faz, né? Ela não olha para a doença em si, ela olha para o doente, né? Então, quando eu comecei a olhar para mim, eu entendi que muitas coisas era sistêmica, né? Era o que eu fazia, o meio aonde eu vivo, tudo isso impacta, né, a vida da gente, o estresse diário. Então hoje posso me considerar assim uma pessoa muito feliz, muito liberta, porque já tem de 4 anos, 5 anos que eu tive a candidíase, a síndrome fúngica mesmo,
E eu não conseguia me libertar daquilo, era todo mês, antes da menstruação, depois começou a ficar depois da menstruação, e aquilo começou assim, eu não tinha paz. Aquilo começou a mexer muito fortemente, eu comecei meio que querer entrar em depressão, eu ficava muito para baixo. Eu e hoje, assim, eu me sinto muito liberta mesmo, porque não tem coisa melhor que você acabar a sua menstruação, você se sentir limpinha, você tá bem. Tudo melhora, Sheila. Tudo melhora. Ai, Aline, que bom. E que é uma bênção escutar as suas falas, né? Porque eu consigo sentir, né? Com o jeito que você se expressa, né? Eu consigo sentir a É, sensação de liberdade mesmo, de você entender de fato o que estava acontecendo aí e você ter autonomia, isso que é o mais importante, sim, a autonomia das decisões com embasamento, porque você sabe a informação. Então você não fica mais refém de uma ida isolada a consultório. Não quer dizer que você nunca vai precisar de uma informação sim, específica, né, para uma fase de vida específica. Nós mulheres passaremos por menopausa, aí depois vem uma outra fase. Tem coisas específicas. Mas para essa situação, exige que vocês tenham essa autonomia, né? E é muito gratificante escutar essa frase de vitória, né? De, nossa, eu tô ótima, tô me sentindo bem, fico muito feliz com o seu processo. Que inclusive eu vou falar sobre aquilo que você começou aqui no início, você citou, você falou assim, ah, não, eu começava de trás para frente, não conseguia fazer o processo. Então, hoje a gente vai falar sobre isso, sobre o processo e como fazer com que esse processo seja sustentável. Porque não adianta nada a pessoa entrar no método e não ter essa estrutura, essa bagagem, né, que você sabiamente conseguiu buscar. Então, para quem está é. desacreditada, achando que o quadro não tem solução, que já fez de tudo, sabe aquela fase que todas nós já passamos, que tivemos a síndrome Foucault, Uhum. já fiz de tudo? Qual mensagem que você deixaria para essa mulher que está nessa fase, nesse momento? Ah, eu diria que a melhor forma da gente levar para as pessoas isso é a gente trazer o nosso próprio testemunho, né, Sheila? E eu sou muito assim, confiante e eu falo para a mulherada também, porque isso é um assunto tão simples e é um assunto que acomete muitas mulheres, mas que chega um ponto, como eu disse, né, por ser uma coisa que vai envolvendo várias coisas, né? Então, assim, só tenho a dizer que não desistam, acredite no processo, acredite que nada nessa vida acontece por acaso. Eu creio muito que tudo, que Deus ele não une pessoas, ele une propósito. E quando eu te encontrei, eu senti que ali era a minha última cartada. Tipo assim, eu tava tão desesperada, vamos dizer assim, porque era um assunto que eu não tinha domínio, que eu não tinha conhecimento, né? E que graças a pessoas que têm um conhecimento, que a gente está sempre aberto para aprender. Então, assim, eu falo para as pessoas: não desista de vocês mesma, acredite, tudo depende daquilo que a gente escolhe, a forma como a gente levanta pela manhã, a forma pela qual a gente se dedica a preparar o nosso café da manhã, a forma como a gente coloca, deixa o prato no almoço bonitinho. Tipo assim, não é clichê, é você acreditar que você é capaz, é você acreditar que você precisa estar no controle, né, Sheila? Porque tudo é somente um reflexo, né? Todas as escolhas, tudo que acontece ou o que não acontece lá fora é um reflexo de quem nós somos. Então, a gente precisa sim escolher ser melhor todos os dias, escolher comer melhor, porque a gente é aquilo que a gente escolhe ser todos os dias. Então, assim, acredite em vocês, vão em frente, acredite no método. A Sheila é maravilhosa. Quem está seguindo ela aqui, olha, eu super recomendo. Para mim fez muito sentido, faz sentido todos os dias. Não perco uma live sua, porque realmente a gente está sempre com o copinho vazio para encher de conhecimento. E eu sou muito grata a você por isso. Ah, Aline, muito obrigada, viu? Obrigada pelo seu tempo, pela mensagem. Tenho certeza que muita gente vai se inspirar em você e vai pegar o gás agora,
né, do Amém! trabalho, resolver isso de vez. Isso Obrigada. mesmo. Eu que agradeço, Sheila. Beijo, Beijo. beijo. Tchau, tchau. Tudo de bom. Tchau. Bom, mulheres maravilhosas, vamos com tudo agora para a gente fazer o link do conteúdo de hoje, exatamente assimilando com isso que a Aline acabou de falar. É bem importante vocês compreenderem e enxergarem, né? Quando a pessoa está falando, contando a história dela, você compreender que o seu processo é muito parecido. É muito parecido. As nossas histórias são muito parecidas, tá? As buscas, as idas aos médicos, até encontrar realmente aquilo que de fato vai tratar as nossas raízes. Então, mulheres, para a gente curar as nossas raízes e para você de vez eliminar os sintomas da síndrome fúngica, seja a sua dor na pele, no couro cabeludo, na região íntima, nas unhas, na boca, seja associado com um quadro de herpes, por exemplo, enfim, independente da sua dor, depois a gente vai falar das dores específicas na próxima fase da imersão. Independente da sua dor, é importante que você esteja com esses 4 pilares muito bem alinhados todos os dias. Todos os dias você precisa acionar a sua serotonina, fazer uma manutenção da sua dopamina, ativar a sua endorfina e também regar a sua ocitocina. E eu vou te falar como você pode fazer. Eu vou dar um exemplo de cada item e vocês que estão aqui podem até dar a sugestão do que vocês já fazem, que pode ajudar uma outra colega que está aqui assistindo o conteúdo. Para quem não sabe nada aqui sobre isso, então, Sheila, que palavras estranhas você está falando, que termos difíceis. Isso daqui são hormônios, são neurotransmissores que o nosso cérebro, digamos, capta. E para a gente acionar os neurotransmissores, a gente precisa que o nosso tubo digestivo esteja funcionando bem. E é por isso que vocês se queixam tantas vezes de eu não tenho vontade de fazer as coisas, eu tô cansada, é um cansaço crônico, eu não tenho libido, eu não tenho desejo, eu não tenho energia. Então isso precisa ser acionado e ativado com o poder do alimento, com o poder da nutrição e também com as atitudes do dia de vocês. Então essas atitudes é aquilo que você faz todos os dias. Então, não adianta saber o alimento mágico, né? Eu falar que hoje eu comi o açaí, por exemplo, aqui para vocês, que é um alimento extremamente nutritivo. Falei que até tô com a boca roxa até agora ainda do açaí. E colocar toda a sua energia cartada, esse açaí aqui vai resolver todos os meus problemas. O alimento é poderoso, tem poder, mas associado com esse poder do alimento, a gente precisa compreender que há origens nutricionais e há origens emocionais que eu preciso modular em conjunto. Então, quem está aqui ainda usando emojis chorosos, que está ainda numa fase down, a partir de agora, pare de ser assim. É exatamente essa atitude que você vai modular a sua origem emocional, associado com origem nutricional. Então, você precisa desconstruir essa tristeza, essa sensação de que tudo está desmoronando. É um processo que vai acontecer hoje para amanhã? Não, é um processo. O nome já diz processo. Então, você vai começar hoje e você vai continuar. Dentro aqui da nossa imersão, você vai continuar fazendo o que eu vou orientar aqui para você todos os dias. Por isso que eu entrego chaves. Então, quem estava aleatório e não estava anotando, vai parar de ter essa atitude. Então, vai anotar a chave e vai colocar em prática. Quem estava só, eu já fiz de tudo, só com emojis chorosos e tudo mais, vai se limpar, vai se blindar disso, arrumar o terreno para poder consertar isso, tá certo? Então, vamos lá, mulheres. É realmente fé, visualização e ação. Tá? O processo, fé, visualização e ação. Todos os dias vocês acordarão super motivadas, falar assim, nossa, hoje eu tô arrasando. Claro que não, gente. A gente não vai, tá? Por isso que você tem que ter clareza e ter a informação que eu entrego aqui para vocês, você precisa... todo momento que você estiver na bad, na tristeza ou nessa sensação de falta de energia, você tem que resgatar
exatamente o que você quer sentir e não o que você não quer sentir. Tá? Então, quando, por exemplo, a candidíase vai bater, ou o problema de pele, a dermatite, você tem que sentir, visualizar o que você não quer mais sentir. E aí vem, vamos começar pela serotonina. Para eu ativar a serotonina, há várias formas, né, de ativar os hormônios, tá? Esses pilares aqui que são importantes que todos os dias vocês vão acionar, tá? Deixa eu só ativar aqui, porque senão vai apagar minha luz. E eu vou ficar sem luz aqui para falar com vocês. Tá? Então, tem várias formas de eu ativar aqui os hormônios da felicidade. Então, para eu ativar a serotonina, um simples ato, eu quero saber aqui, por exemplo, hoje. Hoje, aqui em São Paulo, fez um solzinho, coisa que já estava, sei lá, quantos dias sem fazer, gente. Tá? Sentar e sentir o sol no rosto, isso já ativa a sua serotonina. E tem mulheres que parece que tá vivendo igual um morcego dentro de uma toca ou dentro do trabalho e não sabe para tomar sol porque nem sabe que precisa fazer isso todos os dias. Ah, Sheila, mas não faz sol todos os dias. Então, quando fizer sol, a gente toma, igual aqui em São Paulo, né? Tava uma semana sem sol. Então, isso já estimula a sua serotonina. Isso mostra que você está numa fase de ação. Então, eu sei que eu tenho que fazer isso. Então, eu vou lá e vou fazer. Tá sol. Não tá sol, não vou tomar sol hoje. Eu vou ficar aqui no computador, vou ficar só trabalhando, fazendo as coisas, aí vira uma vampira morcega aqui, igual a Selma colocou. Então, não façam mais isso, tá? Então, a partir de agora, todos os dias vocês vão precisar ativar esses 4 pilares. Então, uma atitude precisa ser feita. Então, se você não conseguir ativar a sua serotonina, por exemplo, tomando sol porque não está sol, você vai poder ativar ele de outra forma. Então, você vai precisar fazer alguma coisa que estimule essa serotonina. Pode ser através de um alimento? Pode. Por exemplo, quando você come uma bananinha, vocês já tiveram essa sensação de quando você pega uma banana, coloca... quando você tá numa sensação de tristeza, não sei se vocês já prestaram atenção nisso. Aí você come a bananinha ali, dá uma sensação de paz, sabe assim, um aconchego. Então tem alimentos que são aconchego exatamente por trabalharem nessa conexão dos nossos neurotransmissores. Inclusive há uma parte da nutrição que trabalha em conjunto com o funcionamento do cérebro, que tem os nootrópicos, que nada mais é que são substâncias presentes nos alimentos ou nas plantas que ativam as nossas sensações de bem-estar. A gente tem a capacidade de fazer isso com atitudes simples, com essas que eu estou falando aqui para vocês, tá? É claro que tem formas bem específicas e padronizadas de eu estimular, tipo, dar um plus. Mas a grande maioria de nós, a gente precisa de pequenos estímulos todos os dias. E fazendo essa manutenção, então, quando você percebe, eu tô percebendo que para eu poder estimular a serotonina, que serotonina é basicamente o bem-estar, aquilo que a gente busca, que a gente quer muitas vezes através de ultraprocessados, de alimentos que nos fazem mal. Então, a gente vai buscar essa sensação através, muitas vezes, dos alimentos. E a gente não encontra. E é por isso que a gente tem que modular isso através de atitudes normais, tá certo? Então, serotonina, um alimento simples, barato e fácil, a banana, e ir lá sair da toca. Quem tá na fase morcego, sai aí da fase morcego e vai tomar sol que você ativa a sua serotonina. Então, pegamos aqui a chave, tá certo? Chocolate também traz felicidade, tá? E cuidar de si também. Eu deixei, inclusive, anotado aqui algumas coisas para não esquecer de falar para vocês. Então, quando você começa a cuidar de você, sabe igual o depoimento aqui da Aline, que ela pegou e falou assim: eu parei, comecei a olhar para mim, olhar para dentro, comecei a aprender com a doença. Aprender com a doença, em vez de ficar falando assim, candidíase maldita, sabe assim, essas coisas? Candidíase sua infernal, sua não sei o que lá. Opa, deixa eu entender aqui o que essa coisa tá querendo me dizer. Então, o que esse crescimento de fungos... Então, por que eu permiti que essa micose aparecesse? Que essa desidrose permanecesse? Entendeu? Que esse processo acontecesse. Então, isso faz com que você cresça.
entender o que aconteceu faz você crescer. Eu crescer no sentido de progredir. E é esse o objetivo nosso na Terra. O nosso objetivo aqui, o nosso papel aqui, né, na verdade, é esse crescimento e também essa troca. Porque vocês também oferecem informações para outras pessoas, conhecimento. Inclusive, quem está aqui e não compartilhou nenhum conteúdo meu para as pessoas que estão em sua volta, que estão vivendo a síndrome fúngica, faça isso. Então, manda o conteúdo aqui, manda os posts, tá certo? Então, vamos espalhar a mensagem. Isso também faz com que você fortaleça o seu processo de cura, né? De fé, de acreditar e tudo mais, tá? É importante que você faça, tá certo? Então, falamos de serotonina. Agora, vamos pular para endorfina. Vocês estão falando aí de caminhada, de exercício e tudo mais. Exatamente. Quando vocês fazem algum tipo de movimento que vocês não estavam acostumadas a fazer, igual vocês começaram a caminhar, isso você já começa a estimular a sua endorfina. Quando, por exemplo, você está saudável, porque para pegar peso a gente precisa estar saudável, para a gente poder correr, a gente precisa estar saudável. Num estado de desnutrição não dá para fazer isso, tá? E quem está vivendo a síndrome fúngica não dá para pegar treino pesado, tá? Então isso já é mais uma chave aqui que eu estou entregando para vocês. Então, para você estimular a sua endorfina, você vai fazer atividades que sejam moderadas. Então, você vai fazer a sua caminhada. Então, o seu movimento, o seu exercício num pico que não gere estresse para o corpo de vocês. Então, moderado. Pega a chave. Essa eu não costumo fazer, tá, gente? Mas eu vou falar para vocês que pode ser que vocês gostem dessa. Para estimular a endorfina, você pode, por exemplo, tomar um banho gelado. Sabe aquela vibe que tem muitas pessoas que já fazem? Vai lá, acorda de manhã e liga o chuveiro, toma um banho gelado e dá um pá! Um estímulo, né? Isso mexe com o sistema imunológico de forma positiva, acreditem, tá? Isso já tem estudos comprovando. Tem estudos que comprovam o banho quente para vários processos de reforço imunológico, tá? De relaxamento, de bem-estar também, assim como o frio. Sempre há coisas boas e coisas nos extremos, tá? A gente consegue encontrar coisas boas nos extremos. Então, o banho frio também ajuda. Então, se você está numa sensação assim que você está precisando dar uma energizada, igual. Eu tô assim, toda acelerada falando com vocês, porque eu tomei café? Não tomei nada de café, não. Porque eu fui treinar antes de vir falar com vocês. Porque normalmente quando eu tomo café, eu fico mais acelerada. Por isso que eu falei do café. Mas eu fui treinar. Então, eu fiz treino de perna hoje. E quando o treino de perna, pra mim, é tipo, meu, tô morta, sabe? Só que aí eu volto, já volto, tipo, toda energia. Vamos, se eu tivesse, né, que fazer 10 mil coisas, eu faria. E isso é você estimular o quê? Endorfina, tá? Endorfina. Então, anota aí. O exercício, para vocês que estão vivendo a síndrome fúngica, não pode ser intenso, vai ser moderado, a leve, tá certo? E também o frio, banho frio, se vocês gostarem disso. O sol também estimula a endorfina, então junta lá com a serotonina, tá certo? E também o sono. Então não tem processo de recuperação sem sono. Não tem como você ser uma mulher bem nutrida sem dormir. Imagina aquelas fases que a gente passou das baladas, quem tá aqui, né? Ou quem ainda tá na fase, né? Eu passei por muito tempo, né? 10, 15 anos de fase de noitada, de balada. Gente, não tem como se recuperar. Então, para se recuperar, endorfina, sono. Endorfina, o movimento. Endorfina, também o sol, junto com a serotonina. Endorfina, o banho gelado, se necessário, se você gostar. Pegou a chave? Ah, e tem um outro ponto aqui que eu anotei para vocês, para estimular a endorfina, que é estar com os amigos de vocês. Quando vocês saem com os amigos de vocês, quando eu saio com os meus amigos, estou com pessoas queridas, a gente estimula também a endorfina. Então, isso é importante para o processo de cura de vocês, tá? Então, esteja perto de pessoas que fazem bem para você. Quando eu falo sistema imunológico aqui para vocês, pensa que são os trabalhadores de uma obra. Imagina se os trabalhadores de uma obra de repente, eles precisam trabalhar muito mais para poder construir a casa. Quando você está treinando pesado, você está querendo construir mais fibra muscular. Está querendo mais intensidade. E você tá com sinais e sintomas de adoecimento. Não dá, tem que recuperar. Tá bom? Então, recupera, depois de bem nutrida, a gente passa pro
bem durinha. Olha só, já vamos fazer bem nutrida, bem durinha e bem sequinha. Aí a gente vai fazendo um giro aí nos processos, né? Bem nutrida, bem sequinha e bem durinha. Então, primeiro, seja bem nutrida, para depois você ser bem durinha, tá? Então, bem nutrida primeiro, depois bem durinha, tá bem? E aí, a gente passa para a ocitocina, e nem sempre a gente tem uma pessoa ali pra gente, né? Ter relações, né? Quem tá solteira aí e tudo mais, talvez não tenha essa pessoa para ficar estimulando a ocitocina dessa maneira. Mas há outras formas de estimular a ocitocina, não só através do sexo, da relação sexual. O sexo é uma forma, tá? Só que quando você está com candidíase, com baixa libido e tudo mais, você não vai ter vontade de fazer isso, tá tudo bem, isso vai melhorar e vai passar, tá? Então, a outra forma de você estimular a sua ocitocina é você abraçando alguém. Então, se você tem filhos, quando você abraça os seus filhos, quando você abraça uma pessoa querida. Então, quando você abraça ali 30 segundos uma pessoa, você já está estimulando a sua ocitocina. Olha que bênção, não é? Ah, Sheila, não tem ninguém para abraçar, então vai tomar sol. Gente, o sol, ele resolve praticamente todos os pilares. Você fala assim, ai, não sei o que fazer hoje, eu tô na bad, vai pro sol. Então, deixa o lado vampira de lado e vai lá se expor no sol, que isso já vai ajudar você no seu processo. Vai caminhar e tomar sol e bota uma música, que isso já vai te ajudar, tá bom? Mesmo se você não tiver ninguém para tomar sol. O yoga estimula, sim, a ocitocina, porque dá aquela sensação de relaxamento, que é muito bom no final da aula de yoga. No começo, não, né? Um tormento. E para mim é um tormento, porque eu não consigo encostar nem no meu pé fazendo yoga, né? Então eu fico sofrendo a aula inteira. Mas no final, aí estimula a ocitocina, que é aquela sensação, né, de acolhimento, porque a gente, na aula de yoga, a gente se acolhe, né? Então a gente cuida da nossa criança, a nossa criança que muitas vezes não foi vista por N motivos, né, da nossa criação. Então, dentro da aula dá essa sensação de acolhimento, tá certo? Não tem que abraçar, a gente abraça a árvore, a gente vai tomar sol, fica maravilhosa ali com um livro, linda, tomando sol, plena, vai escutar uma música. Então tem várias formas de você estimular aí a sua ocitocina. Pegar a chave e abraça o cachorro. Tô sem cachorro, gente, tô com a vontade de pegar um cachorro, tô me segurando, porque a Meg faleceu, a minha Meg faleceu em 2020. E eu queria muito cachorrinho, mas não sei ainda, tô pensando. E agora vamos para a dopamina. E aí o próximo passo é a questão da dopamina. Pegar a chave da ocitocina. Então, pegaram, coloca a chave aí. E agora vamos passar para a dopamina. A dopamina tem o quadro que é muito baixo, muito alto. Serotonina também. Tudo que é muito baixo ou muito alto vai gerar algum problema fisiológico para o nosso corpo. Tá? Por exemplo, quem usa muitas drogas. Então, a pessoa pode estimular demais e pode até morrer, porque está estimulando demais serotonina ou dopamina, tá? Então, nada que é demais vai fazer bem. Então, veneno e antídoto, o segredo está na dose, tá certo? Então, para a gente estimular os hormônios, por isso que atos naturais é a melhor forma e a forma mais sábia e mais barata para fazer isso, tá certo? Mais inteligente também. É claro que tem pessoas que precisam de estímulos diferentes, né? Mas isso são exceções, não é a regra, tá? Então, para vocês estimularem dopamina, uma forma mais fácil aqui para vocês é vocês estipularem pequenas metas. Sabe todos os dias que eu coloco nos stories para vocês um copo com água? Isso já estimula a dopamina. Sabe quando você dá um check assim das suas tarefas, do que você está fazendo no seu dia? Então, o fato de você estar aqui assistindo a imersão e anotando, isso já estimula a sua dopamina. E a dopamina, ela é de extrema importância para várias coisas, né, que a gente precisa fazer no nosso dia. Se a gente precisa ter a sabedoria de usar a dopamina para as coisas boas e não para as coisas ruins. Por exemplo, se eu fico estimulando a dopamina de forma errada, né, que é a sensação de recompensa, então, por exemplo, fico no celular aleatória, fico lá rolando o feed o tempo todo, sem usufruir de um conteúdo igual vocês estão aqui, que vocês estão aproveitando. Então, você está super estimulando a sua dopamina com uma recompensa burra. Pegar a chave? Então, eu preciso estimular a minha dopamina de forma inteligente, trazendo benefícios para mim. Então, quando vocês colocam metas aí para vocês,
vocês estão estimulando a dopamina de forma positiva. E não precisa ser meta cabulosa, pode ser uma meta simples, como essa. Putz, a primeira coisa que eu vou fazer no dia, eu vou lá tomar a bendita água, né? Não vou tomar o expresso duplo, não vou tomar o cappuccino, não vou. Isso é uma meta, tá? E essa meta precisa ser cumprida todos os dias, tá certo? Então, dopamina ela pode ser estimulada dessa forma. E uma outra forma muito fácil de você estimular é o silêncio. Eu não sei como que vocês estão aí na casa de vocês em relação a silêncio, a ficar parada, refletindo. Então, isso faz com que vocês estimulem a dopamina. Isso, quando você não consegue fazer, por exemplo, sentada, sozinha ali, na caminhada você consegue, no exercício físico, nesse leve, moderado, vocês estimulam a dopamina de vocês também. Tá? Tem alimentos que estimulam a dopamina. Serotonina, dopamina, a gente consegue estimular também com alimentos simples, tá certo? Igual eu dei o exemplo da banana. No caso, por exemplo, da dopamina, a gente consegue estimular com uma coisa fácil aí que vocês podem encontrar na casa de vocês, que é a tirosina, que são os aminoácidos, é através das proteínas. Então, isso é muito simples. Por exemplo, quando você come um ovinho no café da manhã, isso você estimula a tirosina, que eu digo, você come a tirosina, que é um pedacinho digamos, como se fosse um bloquinho do que tem ali no ovo, e o corpo converte isso em dopamina. Então, através da comida, eu também consigo estimular o hormônio da felicidade, acionar os neurotransmissores, e através das atitudes. Então, eu preciso associar as duas coisas, tá? Então, emoção, nutrição. Origem, quando vocês ficam assim, mas é o meu estresse, é o meu... Não, isso aqui está associado com comportamento, com processo que não está sendo feito, com falta, muitas vezes, de reflexão por que aconteceu o problema. E isso a gente vai passar juntas, rever juntas, um pouco mais para frente, tá? Então, isso aqui a gente vai modular e junto com isso entra a nutrição, que é o saber colocar os alimentos de forma estratégica para eu conseguir, né, fazer com que o meu processo de cura aconteça. Então, reconstruindo tudo aquilo que eu preciso reconstruir no tubo digestivo, das minhas emoções, dos meus hormônios, que é exatamente esse papo aqui que a gente tá conversando, tá certo? Então, mulheres, dopamina, a forma mais simples e fácil que vocês podem fazer a partir de agora é colocar pequenas metas no dia de vocês, tá? Então, pequenas metas. Então, todo dia coloca uma meta. Então, a água é uma coisa fácil. O silêncio pode ser para algumas pessoas. O movimento do corpo. Então, se você fizer uma caminhada, uma atividade física, que leve a moderada, igual a gente conversou aqui, isso também vai estimular a dopamina e alimentos, tá? E quem tem filhos, quem não tá numa fase que não consegue dormir, ou tá trabalhando muito, tá estudando, isso faz parte do processo da vida, né? Então tem essas fases mesmo. Então você vai fazer o que você pode fazer dentro da condição que você tem. Então, tem uma questão que são as perfeccionistas. Tem dois tipos de perfeccionistas. As perfeccionistas saudáveis e as perfeccionistas que não são saudáveis. E as perfeccionistas saudáveis são aquelas que, putz, dá alguma coisa errado, por exemplo, eu tenho filhos, tá um inferno aqui, não consigo ficar em silêncio. Eu vou fazer o que dá para fazer e tá tudo bem. E vai lá e faz o que tem que ser feito dentro da condição que tem. Então, dá certo. E tem as perfeccionistas não saudáveis, que são aquelas que ficam buscando um ideal perfeito, uma realização perfeita, que é inalcançável, tá? Então, dá errado? Deu errado aqui. O que eu faço com esse deu errado? Eu aprendo. É igual quando você come um alimento que você percebe, opa, esse alimento aqui não fez uma digestão muito boa, estufou, fez alguma coisa. Eu aprendi. Então, eu aprendi, opa, eu vou lá e corrijo na próxima refeição. Então, isso é ser uma perfeccionista saudável, tá certo? Eu aprendo com a minha falha ou com o meu erro, né? Então, eu aprendo com isso e passo adiante. Igual o que eu estou fazendo aqui com vocês. Eu fui lá e sambei no meu estilo de vida, sambei de uma forma negativa e adoeci, certo? Igual aqui vocês já me escutaram falar que eu já fumei, tive fases que bebia muito álcool, dormia pouco. Sempre busquei o estilo de vida saudável, isso sempre foi a minha busca. Mas o meu senso de achar que aquilo era suficiente,
o que eu fazia ali era suficiente. Não era, porque depois dos 30 anos, a gente precisa modular algumas outras coisas, né? Olhar para o nosso corpo de uma forma diferente. E não foi o que eu fiz, e por isso que eu adoeci. E aí, o que, que eu fiz? Opa, então fui lá e peguei o aprendizado disso. E esse aprendizado, fui lá, apliquei em mim, consertei o que tinha que ser consertado, tá certo? Então, vocês que estavam passado na fase de perfeccionista não saudável, que estava ali, eu falhei, eu errei, eu fiz isso. Agora, fazer uma limpeza disso também. Então, limpe o seu jardim e seja uma perfeccionista saudável, tá? Então, não é, vocês não vão fazer tudo perfeito, a vida não vai ser perfeita, todos os dias vai ter solzinho para tomar? Não, não vai ter solzinho todos os dias para tomar. Todos os dias vai estar tudo organizado na sua casa? Não, não vai estar. Então, você vai fazer o que você pode fazer dentro da sua condição, mas faça muito bem feito. Então, aqui eu estou ensinando para vocês o processo, entregando as chaves. E quem não anotou a chave já não está fazendo o processo certo. E quem está ainda na fase de não entender o porquê que está no processo de adoecimento, por exemplo, a Josineide aqui que fala no bebo, no fumo, é que a questão não é só essa, tá? Eu dei o meu exemplo aqui, Josineide, de bebida e álcool, porque isso tem a ver com traumas infantis. Então, eu me ligava a esses vícios para tentar, como se a gente não quisesse viver na realidade. Então, você busca vícios para não viver na realidade, não enxergar muitas coisas e tampar as nossas dores, tá? Mas a desnutrição, a falta de nutrientes ou o processo de desbiose, de síndrome fúngica, ele pode acontecer por várias questões, tá? A principal é a nutricional. Então, é bem possível que o seu caso tenha sido nutricional. E como você já está aqui, você já está no caminho certo. Café, tanto faz ser descafeinado com cafeína, tá? Então, isso depois, mais pra frente, a gente vai conversar em detalhes que eu vou explicar para vocês, tá? Então, mulheres, pegaram um processo, não adianta saber se morango é bom, se uva é bom, se coco é bom, se não fizer o básico muito bem feito, que não é tão básico assim, tá certo? Que é exatamente organizar esses pilares do que a gente conversou aqui hoje. Pegaram as chaves de hoje. Então, quem não conseguiu pegar a chave, eu vou deixar esse conteúdo aqui disponível por 24 horas, vai ficar aqui no feed. Então, depois assiste com calma para você pegar as chaves e compreender o que você não está fazendo. Então, se você não faz isso daqui que eu falei hoje, esses hormônios não funcionarão. E se não funcionar, você vai ser o quê? Cliente do psiquiatra. Você não vai ser só cliente da farmácia comprando pomada para candidíase, para dermatite, para doença autoimune. Você vai ser cliente também ali da farmácia para comprar remédio psiquiátrico de repetição. Tem que fazer essas atitudes do que eu falei aqui hoje, precisam ser executadas todo dia. É processo. Então, sintam-se abraçadas. Um grande beijo. Não precisa abraçar a árvore agora. Então, sintam-se abraçadas aí. Então, continuamos com tudo. Vamos com tudo. Peguem as chaves para a gente abrir todos os cadeados aí. Que bom, maravilha. E vamos ter sono reparador agora para a gente ficar com a pele ótima, com a beleza, com a energia.